Você sintoniza ZYK 736, Rádio Terra AM, operando em 1330 kHz. Emissora vinculada à Rede Terra de Comunicação. Terra! Sim. Começa agora Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar o Jornal da Nossa Terra. Alô, São Paulo! Alô, Osasco, alô, minha querida região oeste da Grande São Paulo. São 5h01. A partir de agora você vai ficar muito bem informado. Muito obrigado você que está chegando agora ao AM 1330. Você que esteve até agora com o Cacá Rodrigues. A partir de agora está no ar o Jornal da Terra, a edição número 135, nesta quinta-feira, dia 18 de julho de 2013, diariamente monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades, servindo o povo da região oeste da Grande São Paulo, fazendo rádio na essência, um rádio interativo, companheiro e prestador de serviço, entrando diariamente na sua casa para levar a boa nova, até mesmo quando a notícia não é exatamente boa, porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela, ser escravo da desinformação. E onde não há informação, meu amigo, minha amiga, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. 5:02 agora em São Paulo. Você participa aqui do programa, aqui do Jornal da Terra, mandando seu e-mail para o jt@jornaldaterra.com, Jornal da Terra. O meu tablet ficou louco aqui. Tá bem louco aqui. Não consigo ler o texto aqui. Depois eu vou te mostrar, Jefferson. Tá uma brincadeira isso aqui. Você participa aqui do Jornal da Terra mandando seu e-mail para o jt@jornaldaterra.com, jt@jornaldaterra.com. E além desse caminho, além do e-mail, você também pode participar mandando a sua pergunta, fazendo o seu comentário, fazendo sua sugestão de pauta através das redes sociais. Vamos falar aqui do Facebook. Você já abriu a sua conta? Já abriu o seu perfil lá no Facebook? Então, se você monta lá o seu perfil, coloca a sua foto, põe uma foto legal, né? Não vai fazer igual o Jefferson, colocou uma foto careca lá, tem que pôr um cabelo lá, Jefferson. Então, tem que botar uma foto legal lá, porque senão não funciona muito. Mas mesmo que você não consiga uma foto legal, você vai fazer o perfil e vai interagir aqui com o Jornal da Terra, porque o Jornal da Terra tem a sua página exclusiva lá no Facebook. E para você encontrar é muito fácil. Lá, estando lá no seu perfil, já com ele montadinho, com a sua foto, com suas informações, com os seus amigos lá adicionados, você vai digitar Jornal da Terra. Não põe espaço aí. Numa palavra só, Jornal da Terra. Vai encontrar no facebook.com/Jornal da Terra nossa página e lá clica em curtir. Vai até lá e clica em curtir. A partir de então, tudo o que foi postado na nossa página, você vai saber em primeiríssima mão e assim vai poder interagir diretamente conosco. São essas duas principais maneiras de você interagir e participar aqui do Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. E hoje é quinta-feira. Quinta-feira é sempre um dia que nós já celebramos por antecipação, né? É como o dia anterior ao pagamento. No quarto dia útil, o pobre já vai dormir feliz, né? 24 horas depois ele já está chorando já. Mas um dia antes do quinto dia útil, ele já dorme felizão. Meia-noite ele liga lá pro saldo do banco, como se ele fosse conseguir tirar o dinheiro. Mas ele liga lá para conferir. Se meia-noite não deu, o cara perde o sono, né? Ai, meu Deus, aquele empréstimo caiu lá e comeu o meu dinheiro. Tem um amigo meu que fala assim, comeu o meu dinheiro, o banco comeu o meu dinheiro. O banco agora parece uma draga, né? Come o dinheiro da gente, é quase isso. Mas, quinta-feira,
a gente costuma ficar feliz porque vem a sexta-feira. E eu, especialmente, fico feliz porque nas quintas-feiras recebo aqui um profissional da melhor qualidade e uma pessoa que eu conheço mais recentemente, mas que tenho a liberdade de chamar de amigo, o nosso, porque eu dizer, cirurgião cardiovascular, doutor José Lima. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Terra. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos aqueles que estão nos ouvindo. Gostou do preâmbulo aí, doutor? O doutor não tem esse problema, né? O doutor não vai ficar ansioso no dia do... Mas pobre é assim, né, doutor? Porque como profissional liberal nós não temos dia fixo para receber, nós vamos recebendo, às vezes não recebemos, mas vamos recebendo ao longo do mês. É verdade, você está vendo? Você que está aí já achou que era um bando de privilegiados aqui. Tem esse lance também de não receber, né? Isso acontece muitas vezes, como o doutor sempre diz aqui. Mas o doutor José Lima vem aqui ao programa. Doutor, primeiro, que muito legal a gente ver que nós fizemos aí recentemente, o senhor tem vindo aqui ao programa e falado muito de gestão de saúde, temos falado de política, temos falado de algumas nuances na gestão das secretarias de saúde, os problemas, e de repente fizemos na semana passada um programa, todo ele, se não me engano, dedicado a responder perguntas. E na segunda-feira, uma outra parte do programa também dedicada a isso. E o senhor não tem ideia de como as pessoas se manifestaram através do e-mail, agradecendo essa prestação de serviço, porque nós, até parece óbvio, né? Você recebe um médico no programa, vamos falar de saúde, vamos tirar as dúvidas das pessoas. É que antes, a curiosidade desse apresentador me leva a perguntar uma série de coisas sobre o olhar de gestão da saúde, sobre algumas dúvidas do cotidiano, e aí a gente vai esquecendo de você, me perdoa, até estou fazendo aqui uma meia-culpa, esquecendo de você, ouvinte. É evidente que desde o princípio já estava na nossa mente de criar esse espaço aqui. E quando o fizemos, foi foi muito bem recebida a ideia, e agora não tem outro jeito, doutor. Vamos sempre abusar do senhor aqui, sempre fazendo uma opção de perguntas que as pessoas mandarem. Nós estamos à disposição, Rodrigo. É importante sempre usar todos os canais de comunicação, em especial canais de comunicação com grande audiência, como o seu programa aqui na Rádio Terra, para que nós possamos promover saúde. E essa resposta tão grande por conta das pessoas aqui da região oeste do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo e do Brasil todo por internet, só mostra e confirma a carência dos cidadãos, da sociedade brasileira na saúde pública. Nós vivemos uma grave crise na saúde pública e todas as vezes que as pessoas encontram um pouco de informação, elas vão atrás. O que mostra que o grande problema no que se refere a uma tecla que eu sempre bato, que é a prevenção, o grande culpado pela falta de políticas de prevenção são os políticos, é a classe política. A população já compreendeu a importância e toda vez que ela encontra algum profissional que se dispõe a vir ao meio de comunicação, falar, promover saúde, orientar, educar do ponto de vista das boas práticas de saúde, elas buscam essa informação. Então, essa resposta tão grande por conta das pessoas, o grande número de e-mails a que você se referiu só mostra essa carência enorme da população brasileira no que se refere à saúde pública. E, doutor, e assim, eu tenho que fazer aqui um adendo, que eu me lembro que quando comecei a fazer o programa, algumas pessoas me diziam assim, olha, você vai ter alguma dificuldade de comunicação por basear a sua interação através do e-mail e de redes sociais. Não que a gente não pretenda colocar o telefone à disposição das pessoas. Você que está me ouvindo, de repente, fala, mas por que eu não tenho um telefone para ligar? Eu sempre dou um número de telefone aqui de uma caixa postal, onde você pode gravar a sua mensagem. Da mesma maneira que você manda um e-mail, você pode ligar lá e dizer, olha, quando entrar o sinalzinho do bip, olha, aqui o João Rodrigues, eu sou de Carapicuíba, e a pergunta X, quero fazer para tal pessoa. Tá valendo. Ou então, olha, Rodrigo, quero falar ao vivo no programa. Tá valendo. É tão importante quanto você mandar um e-mail. Acontece que meramente abrir o telefone, falar, ligue agora para esse número, vai fazer muitas vezes com que pessoas
mais habituadas e que estejam ali do lado do aparelho monopolizem esse caminho, essa ferramenta. Então a ideia é dar mais chances de outras pessoas. Alguns dos e-mails que a gente recebe aqui, de fato, doutor José Lima, as pessoas, olha, eu tenho dificuldade para escrever e-mail. Vale a cartinha também. Olha, o endereço aqui é Avenida Luiz Rink, 660. Eu só vou, até o final do programa, eu vou pegar o CEP aqui do lugar para você, porque nós estamos no estúdio de Osasco, não estamos no estúdio da Paulista. Então eu vou te passar o CEP, o endereço daqui. O doutor José Lima já vai consultar aqui no seu poderoso iPhone. E aí nós vamos passar. Por quê? Isso vale também aquela boa missiva. Não é só e-mail. Se você optar. Eu me lembro que nos primeiros dias que eu fiz o programa, comecei a fazer o programa aqui em Osasco, 2 senhoras de uma comunidade católica aqui da região me procuraram para divulgar. Me perdoem, as duas, se eu estiver, eu esqueci o nome agora, mas me procuraram para divulgar uma festa relacionada à igreja, para arrecadar fundos, para uma reforma, e nós divulgamos o evento deles aqui, era uma apresentação de dança. E elas vieram aqui na rádio. Então eu saio do estúdio e 2 pessoas ali me perguntam, eu queria falar com o Rodrigo. Eu falo, sou eu. Pelo menos é assim que me chamam. Então, vale isso também. Aqui, você que é de Osasco, está perto, também vale isso. O fato de não simplesmente dizer, ligue para esse número agora, e eventualmente eu posso até fazer isso, já o fizemos aqui, mas é para que não fique somente meia dúzia de pessoas participando e dar oportunidade para você que tenha dúvidas, possa participar. Se você ainda não mandou a sua pergunta, seja para o doutor José Lima, seja para o Gilberto Lima, seja para o Rudy Ribeiro e para todos os nossos colunistas, em breve nós vamos ter aqui também um psicólogo que vai fazer um quadro aqui chamado Grilo na Cuca e também vai passar orientações. Se você tiver perguntas, os gestores das cidades, semana que vem farei uma entrevista com o prefeito de Osasco. Se você quiser, pode mandar suas perguntas. Então, quiser trazer essa pergunta aqui em mãos, aqui na Avenida Luiz Rink 660, no Rochdale, fique à vontade, pode trazer. Mas também pode ligar no 2808-9618, 2808-9618, esse número de telefone. Se der a caixa postal, você pode deixar seu recado, mas deixe o seu nome, deixa um telefone de contato para a gente retornar. E o e-mail é a maneira mais prática. Me disseram, olha, vai ter dificuldade, porque tem uma faixa etária de pessoas que têm mais dificuldade com a internet. E, na verdade, devagar a gente está caminhando para um volume de mensagens, doutor José Lima, bastante satisfatória. Se a gente lembrar que as pessoas que mandaram e-mails, por exemplo, de Betim, nós respondemos a semana passada, mandaram e-mails de Belém e do interior de São Paulo, essas pessoas ouviram pela internet, então já se utilizam da ferramenta da internet. Então é importante dizer isso, porque para que vocês não pensem que nós estamos deixando de lado, estamos cerceando participação, muito pelo contrário. Aliás, antes só de voltar a falar de saúde aqui com o doutor José Lima, eu quero reiterar, o prefeito Jorge Lapas, prefeito de Osasco, vai conceder uma entrevista a esse programa na terça-feira. Portanto, pode mandar sua pergunta no Facebook, pode mandar no jt@jornaldaterra.com ou ligar agora, você que tem reclamação em relação ao prefeito Jorge Lapas, seja qualquer for, prometo que o que você gravar lá eu vou perguntar para ele. Então, vou soltar a sua voz para o prefeito ouvir. Então, ligue agora 2808-9618 e grave a sua mensagem. O CEP aqui é o 06286, né? 06286-000. Então, anote aí. Avenida Luiz Rink, 660, esse Rink é com K, R-I-N-K, Avenida Luiz Rink, número 660, CEP
06286-000. Aqui no Rochdale. Mande sua carta, ela vai ser muito bem-vinda. E para qualquer um dos nossos colunistas, todos muito dispostos a tirar as dúvidas. Doutor José Lima, o senhor na quarta-feira, foi na quarta-feira? Doutor, eu estou meio perdido porque eu fui para fora, fiquei fora no início da semana. Foi na segunda? Foi na segunda aquela movimentação dos médicos? Não, foi na terça ou na quarta, doutor? A movimentação foi na terça. Foi na terça? Na terça. Então, o senhor estava lá? Eu estive nas duas grandes passeatas específicas dos médicos, não só da cidade, mas do estado de São Paulo, que foram realizadas, uma na Avenida Paulista, outra na Rua da Consolação, em frente ao Conselho Regional de Medicina. E até cheguei a postar nas minhas redes sociais que eu fiquei extremamente emocionado quando, nessa manifestação da Avenida Paulista, a primeira delas... Lá atrás, mês passado. Acho que não chega a fazer um mês. Não chega a fazer um mês. 2 ou 3 semanas. Encontrei um ex-professor meu, na verdade um professor, né, de cirurgia geral, de cirurgia do trauma, professor Dario Birolini, um dos 5 maiores cirurgiões de trauma do mundo, uma pessoa absolutamente brilhante na sua proposta de trabalho como cirurgião de trauma. E ele estava lá, já aposentado, já com mais de 70 anos de idade, atingiu o máximo da carreira científica dentro de uma universidade, que é o título de professor titular de uma disciplina, de um departamento. Ele foi professor titular de cirurgia geral e do trauma da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, com quem eu tive a honra e o privilégio de ter sido aluno e de ter sido residente. E ele estava lá, já com quase 75 anos de idade, na Avenida Paulista, gritando, se manifestando, carregando uma faixa, brigando pela saúde pública desse país. Então eu tive a honra e o privilégio não só de participar desses 2 movimentos, dessas 2 passeatas, como de encontrar grandes amigos, muitos colegas, todos médicos preocupados com os destinos da saúde pública nesse país. Mas nessa semana, doutor, o senhor esteve a semana ou não pôde? Estive nas duas. Esta semana foi na Rua da Consolação, em frente ao Conselho Regional de Medicina. Doutor, o que o senhor tem dito aqui no programa sobre plano de carreira, sobre o médico ter uma carreira efetivamente, é o que tanto o CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina, é o... Conselho Regional de Medicina do Estado de São CRM, Paulo, tá. Na verdade é o CREMESP. É o CREMESP de São Paulo. É a numeração que você recebe. Tá. É uma demanda que não é do senhor, é uma demanda de toda a categoria. Isso que o doutor tem dito aqui no programa, do médico ter uma carreira e ter condições de, ao longo dessa carreira, se aproximar até dos grandes centros, mas ele ter a oportunidade de começar num lugar mais afastado, mas ter a indicação que, se ele, ao longo da carreira, ele vai merecer, como a título até de premiação pela caminhada dele, pelo aperfeiçoamento, pela dedicação dele ao longo da vida, merecer um lugar, digamos, um hospital de maior porte, um hospital de referência. Isso, diante do que a gente tem, que é uma demanda muito importante, diante das últimas decisões do governo federal, isso está bem difícil, né, doutor? Porque eu não vejo a classe médica e o governo federal falando a mesma língua. Eu acho que as atitudes intempestivas da presidente Dilma e dos ministros que estão mais próximos a ela denotam, primeiro, uma grande irresponsabilidade no que se refere ao trato da saúde pública desse país. A saúde pública do Brasil nunca foi uma prioridade. Nunca foi uma prioridade, não há uma política pública nacional dedicada especificamente à saúde. Até hoje nós não temos, por exemplo, um percentual do orçamento líquido da União destinados à saúde. Nós temos uma vinculação dos orçamentos dos estados e dos municípios, mas a lei que foi proposta por um senador do PT e que foi rejeitada pelo governo do PSDB e que foi retomada agora pela oposição, liderados pelo PSDB e pelo Democratas, solicitando a vinculação do fomento da saúde, do orçamento da saúde ao orçamento federal, foi rejeitada agora pelo PT, que agora é a situação. Ou seja, há um conluio político e não há uma vontade política de se investir realmente na saúde. Se soltar um ET aqui e ele tiver condições de saltar o tempo, ele não vai entender nada. Mas ninguém está entendendo absolutamente nada. É o que a gente tem comentado sempre aqui, Rodrigo.
Infelizmente, nós vivemos um apagão de inteligência na atual classe política brasileira. Nessa geração, eles são muito fracos. Eles são absolutamente incapazes sequer de compreender as necessidades da população brasileira, quanto mais de dirigir os rumos desse país, que é um país extremamente rico, mas extremamente complexo, frente às enormes desigualdades sociais que nós temos e as disparidades. O norte do país é um país, o sul é outro país, o sudeste é outro país. Para você que está chegando a primeira vez, está ouvindo o Jornal da Terra hoje, e sempre há essa situação no rádio, gente chegando, você não, a teoria do Dr. José Lima aqui é que essa gente é política porque não serve para mais nada, né, doutor? Não é gente que se preparou para ser político, é porque eles se revestem de uma possível condição de carisma para aquela função, que na verdade é uma falta de carisma para outras funções que seriam tão importantes quanto, né? Olha, Rodrigo, eu falo com enorme tranquilidade porque eu nunca exerci nenhum cargo público. Eu sempre trabalhei na iniciativa privada, eu sempre trabalhei na saúde pública e na saúde privada. E o que eu vi, eu tive a paciência de entrar no site do Congresso Nacional e do Senado e observar ali todos os congressistas, todos os senadores, todos os deputados federais, a profissão de cada um deles, qual foi a trajetória de cada um deles até chegar ao Congresso, até chegar ao Senado. E é de se espantar que grande parte, para não dizer a enorme maioria daqueles que lá estão compondo o atual Congresso, nunca fizeram absolutamente nada na vida privada. São pessoas absolutamente desprovidas de qualquer capacidade de trabalho, para não dizer que são desprovidas de um mínimo de inteligência. Calma, doutor, calma. Onde nós tivemos já... A esposa dormiu de calça jeans também, doutor? Nós tivemos o Gustavo Buitron, que estava bravo aqui ontem, viu? E eu acho que grande parte de toda essa confusão que nós vivemos no país, de todos os problemas que nós enfrentamos, é por conta da falta de capacidade de trabalho de grande parte da classe política brasileira. Há 15 dias nós tivemos uma pesquisa que fez uma avaliação das pessoas, de toda a sociedade, sobre o papel dos três poderes. E o poder mais bem avaliado pela população no Brasil todo foi o poder judiciário. O segundo mais bem avaliado foi o poder executivo. E o pior avaliado, o que tem maior índice de rejeição, é o poder legislativo. Ou seja, isso é um sinal claro de que a sociedade está absolutamente descontente com o trabalho dos representantes, entre aspas, que lá estão, no Congresso Federal e no Senado. Vixe. Doutor, a gente fala. Eu hoje vi uma reportagem e queria perguntar para o senhor. Estou vendo que há um movimento da coordenação política do governo da presidente Dilma fazendo uma caça às bruxas em relação aos médicos. Esse cadastro que está sendo feito dos médicos, desse programa anunciado pelo governo, o governo federal estaria colocando a Polícia Federal para investigar uma demanda exagerada de cadastros, alegando que isso é fictício, é fake, que não é verdadeiro, que estaria sendo feita uma mobilização através de redes sociais, meramente para entupir aquele cadastro e dar a falsa aparência de que temos quantidade de médicos suficiente, no mínimo, para protelar a decisão de se importar médicos. Eu acho que eu expliquei de uma maneira bem simples. É isso mesmo que eles estão achando. Queria saber a sua opinião. E assim, estão colocando Polícia Federal para abrir contas das pessoas em Facebook, não sei o quê, para ver de onde está partindo esse movimento. Primeiro, esse movimento existe mesmo. Estou dizendo movimento enquanto movimento para atrapalhar, porque o que eles querem dizer é que esses médicos estão se movimentando para atrapalhar. É uma atuação de classe e que a população sairia perdendo. Qual a sua opinião sobre isso? Infelizmente, isso é mais um desmando do atual governo federal. A presidenta Dilma, como ela gosta de ser chamada, eu acho que ela está enfrentando enormes dificuldades, eu acho que ela está sendo muito mal assessorada no que se refere a esse problema da saúde pública no Brasil. Primeiro, todas essas tentativas de modificações no sistema de saúde público brasileiro são resultado direto, são decorrência direta das manifestações que nós tivemos aqui há um mês. Tá. Perfeito? Sim, sim.
E as manifestações, primeiro, elas não tinham lideranças, elas não tinham vinculação político-partidária, elas não tinham ideologia. As pessoas foram às ruas reclamando da atual classe política brasileira. De forma geral. Canso de falar, de forma geral. Não era uma manifestação contra um determinado partido ou contra uma determinada pessoa. Havia uma série de solicitações e de exigências da população brasileira, desses que são os nossos empregados, que são os políticos. De 15 dias para cá, nós só escutamos falar em saúde, em problema de médicos. E o restante? E a reforma política? E a lei de diretrizes orçamentárias que não foi votada e os congressistas, mesmo assim, infringindo a Constituição, saíram de férias? Eles não poderiam ter saído de férias antes de votar a lei de diretrizes orçamentárias. Mas isso já aconteceu no início do ano, que o orçamento da União se repetiu. Foi votado só em fevereiro, se não me engano, né? E agora se repetiu mais uma vez. E os 100% dos royalties para a educação, ou 75% para a educação e 25% da saúde? Falou-se que iriam votar e na prática não votaram e já jogaram isso para agosto. Ou seja, eles estão testando a população. A população vai voltar às ruas, exigindo que eles façam aquilo que nós queremos, porque eles estão lá para fazer aquilo que o povo quer, não para fazer o que eles bem entendem. São nossos empregados. O que nós temos hoje no Brasil, nós temos, para que as pessoas saibam, nós temos mais faculdades de medicina que os Estados Unidos. Nós só perdemos em número absoluto de faculdades de medicina para a China. Não vou nem comentar por quê, do tamanho da população chinesa. Hoje, a Organização Mundial de Saúde preconiza que nós tenhamos um médico para cada 1.000 habitantes. No Brasil, nós temos um médico para cada 628 habitantes. Ou seja, nós temos 2 vezes mais médicos do que aquilo que é necessário, que é preconizado pela Organização Mundial da Saúde, que é uma instituição vinculada à ONU. Sim, muito certo. Mais uma coisa, 75% dos médicos formados no Brasil se encontram trabalhando nas regiões Sul e Sudeste. 35% estão no estado de São Paulo. Por que esses profissionais não estão se deslocando muitas vezes para o seu estado de origem ou para outras regiões? Porque não têm condições de trabalho, porque eles não têm remuneração. É óbvio que se o governo federal garantir que ele vai bancar um salário de R$10.000 mensais para os médicos, muitos dos médicos que aqui estão em São Paulo, que estão na região sul e sudeste, vão querer voltar para a sua região, onde eles nasceram, onde eles têm família, onde eles passaram grande parte da sua vida. Então, não há um movimento organizado, articulado. Mais uma vez, eu vejo um governo absolutamente incapaz de compreender as manifestações da população. A população quer mais saúde, a população está ao lado da classe médica, e eles entendem perfeitamente que os médicos não têm condições de trabalho, que não têm infraestrutura. Essa manifestação, muitas vezes dizer, olha, nós estamos oferecendo salários absurdos aqui nas regiões norte e nordeste, é mentira. Aqueles profissionais que se deslocam para lá recebem o primeiro, o segundo mês de salário, depois não recebem mais. Ou quando se troca o prefeito trata o médico como se fosse um correligionário político. E nós não estamos lá para fazer política, os médicos estão para promover saúde. Essa é a nossa obrigação, esse é o nosso papel. Então, dizer que faltam médicos no Brasil é uma inverdade. Quem defende essa pseudotese, na verdade, vamos admitir que sejam pessoas honestas do ponto de vista teórico, mas elas estão mal informadas, elas desconhecem o assunto. Hoje não faltam médicos no Brasil, o que falta é infraestrutura, o que falta são condições de trabalho e a certeza de um profissional, quando vai para a periferia, de que ele vai ter segurança para trabalhar, que ele não vai ser assaltado, que acontece hoje em toda a periferia da cidade de São Paulo e muitas das cidades da região metropolitana, pela epidemia de violência que nós vivemos nesse estado, pela falência completa da política de segurança pública do estado de São Paulo. No que se refere às regiões mais afastadas do Brasil, pela falta de condições mínimas de trabalho. Você se forma numa universidade pública como eu, você procura a sua especialização, o seu doutorado, o seu pós-doutorado, e você é jogado para trabalhar num local que não tem condições mínimas de trabalho. Agora você imagine um aluno do 6º ano da faculdade que sai com um enorme cabedal de conhecimento teórico, mas sem nenhuma vivência prática. Como é que esse menino vai ser jogado no front, como nós costumamos dizer? Exatamente. Então, essa me parece mais uma questão de marketing político, de pseudo-ideologia político-partidária, de desviar o foco. A população está absolutamente atenta, as pessoas... Essa classe política, que eu bato nessa tese de que eles são pessoas absolutamente desprovidas de inteligência, eles são incapazes de compreender que as pessoas que foram para a rua acompanham o que nós chamávamos de a maioria silenciosa.
Não eram pessoas vinculadas a uma igreja, não eram pessoas vinculadas a um partido político, não eram pessoas vinculadas a um sindicato. Quando nós tivemos lá militantes políticos, eles foram rechaçados. Eu acho que isso é um equívoco. Todas as pessoas têm o direito de se manifestar. Quando nós tivemos lá alguns líderes religiosos tentando apadrinhar essa movimentação, eles foram rechaçados. E por último, quando nós tivemos agora as manifestações puxadas pelos sindicatos, foram um fracasso. Exato. As pessoas que foram para as ruas compõem a maioria silenciosa, que antes ficavam só olhando e eram absolutamente afastadas da política, por uma questão simplesmente de preconceito. Elas eram avessas à política. Elas vinham na classe política exatamente como eu vejo. Elas não se enxergavam naquilo, né, doutor? Elas não se enxergavam, eu acho que mais do que isso, Rodrigo, eram pessoas que absolutamente tinham ojeriza a classe política. Essa expressão, ojeriza. Não é minha gente. Ojeriza. Essas pessoas não me representam, essas pessoas não têm o meu caráter, essas pessoas não têm a minha formação acadêmica, essas pessoas não têm as preocupações sociais que eu tenho. Deixa eles lá fazendo um monte de bobagem e vamos seguir a vida, vamos carregar esse país nas costas. Só que a atual classe política é tão incapaz que eles estão nos atrapalhando. Hoje, quem construiu a sexta maior economia, quem construiu o segundo maior programa de transplantes públicos do mundo, fomos nós, cidadãos de bem, trabalhadores, que nunca vivemos às custas do dinheiro público. Certo. Só que eles são tão incapazes, essa atual geração, que eles estão nos atrapalhando, impedindo o país de crescer. Por isso que essas pessoas foram para a rua, e eu também fui, por 2 vezes, 3 vezes, na Avenida Paulista, na Rua da Consolação, gritando, chega, nós não queremos mais, vocês não nos representam. A partir de hoje, nós vamos tomar nossos destinos nas nossas mãos. Vamos dizer o que a gente pensa. 5h32, aqui no Jornal da Terra, hoje, estamos recebendo o Dr. José Lima, cirurgião cardiovascular, que vem sempre, está todas as quintas-feiras conosco. Vou fazer um rápido giro de notícias. Daqui a pouco, na volta, vamos continuar falando de gestão da saúde pública e também responder algumas perguntas enviadas pelo e-mail jt@jornaldaterra.com. 5h32, seja bem-vindo. Você está no Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. Um bandido especializado em sequestros relâmpagos de mulheres foi preso em flagrante pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira. A equipe da PM do 42º Batalhão da Polícia Militar Metropolitano fazia patrulhamento de rotina por ruas da Zona Norte de Osasco, quando foi acionada para averiguar ocorrência de sequestro. Quando passavam pela Avenida Presidente Médici, os policiais localizaram um veículo de cor cinza com as mesmas características repassadas via rádio e decidiram abordar o casal que estava no automóvel. Assim que o veículo foi parado, assustada, a mulher disse à equipe que o homem que estava ao seu lado era um sequestrador e que seu filho de 3 anos estaria sentado no banco traseiro. A criança chorava e estava muito assustada. O ajudante geral de 29 anos, morador do Portal do Oeste, foi então detido e encaminhado ao 5º DP, onde os investigadores descobriram que o ajudante era suspeito de pelo menos outros 7 casos. Todas as vítimas foram chamadas ao DP e reconheceram o indivíduo como o autor dos sequestros relâmpagos. O homem utilizava o mesmo modus operandi em todos os casos. Escolhia suas vítimas, sempre mulheres, quando elas retornavam para seus carros estacionados em ruas mais desertas da região central de Osasco. O sequestrador, então, surpreendia as vítimas e as obrigava a dirigir até a zona norte da cidade, onde fazia vários saques com os cartões de débito e depois passava em favelas para comprar cocaína. Os passageiros da linha 8 da CPTM, que corta a região oeste da Grande São Paulo, não precisarão fazer transferência até a linha 7 para acessar a estação Água Branca, que dará acesso à futura linha ferroviária que vai ligar a capital a Sorocaba. Segundo a companhia, a CPTM, a estação Água Branca, que foi desativada, mas está na linha 7 Rubi da CPTM, vai ser reconstruída e transformada em uma estação de integração de outras 4 linhas.
a própria linha 8 Diamante, que liga Júlio Prestes a Itapevi, e ainda as futuras linhas do trem regional São Paulo-Sorocaba, trem expresso Jundiaí e linha 6 Laranja, que vai ligar São Joaquim a Brasilândia do metrô. O projeto foi apresentado pela CPTM em audiências públicas realizadas na semana passada. Já o edital para as obras deve ser lançado em outubro deste ano. O trajeto ferroviário entre São Paulo e Sorocaba terá 88 quilômetros de extensão em via dupla, com trilhos passando por Osasco, Carapicuíba, Barueri, Jandira e Itapevi. A previsão é que esse trecho seja percorrido em cerca de 50 minutos, a uma velocidade média de 160 km por hora. Estão previstas ainda saídas a cada 15 minutos, de um total de 54 viagens diárias. Serão 4 paradas. A inicial, na estação Água Branca, em São Paulo, depois São Roque, além do bairro de Brigadeiro Tobias, em Sorocaba, e a estação Terminal Sorocaba, no centro da cidade. Mantido pela Secretaria de Saúde da Prefeitura de Barueri, o Grupo Viver Bem com Diabetes conta com 139 crianças e adolescentes cadastrados que recebem insumos para o tratamento, orientação de enfermagem, médica, nutricional e psicológica. As crianças e jovens do Grupo Viver Melhor com Diabetes são encaminhadas pelos médicos endocrinologistas do município. O critério para a inclusão no grupo é ter diabetes, com idade entre 0 e 19 anos e ser morador de Barueri. O acolhimento destas crianças é realizado pela Coordenadoria Geral de Assistência Especializada. O cadastro no grupo pode ser realizado pessoalmente no Serviço de Especialidades Médicas, situado na Avenida 26 de Março, 845, Jardim São Pedro. A cada 6 meses, a coordenação do programa realiza um evento recreativo com o objetivo de promover a socialização e estimular a atividade física. No último sábado, dia 13, na Secretaria da Mulher, cerca de 50 crianças baruerienses diabéticas que integram o grupo tiveram um dia diferente, com muitas atividades e dinâmica na estrutura da Secretaria, que conta com piscina olímpica. Jornal da Terra. Apresentação: Rodrigo Lobo. São 5h38, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Hoje estamos recebendo aqui o Dr. José Lima, o cirurgião cardiovascular, que está todas as quintas-feiras conosco, e quando a gente dá um grito também, né, doutor? Dá um grito, ou quando o doutor está passando aqui na frente da Castelo, fala, vamos passar lá no programa, vou responder umas perguntinhas. Doutor, vamos fazer devagarinho aqui, que devagarinho diz a lenda que é mais gostoso. Recentemente, a pergunta é que minha internet está piscando aqui, doutor. Lourdes Cássia de Souza de Barueri. Ela tem 2 cachorros em casa que ela tirou da rua. Os cachorros têm verme, deu remédio de verme. E ela acha mas ela está com vergonha, mas não pediu para esconder o nome, não, né, Lourdes? Espero que não. Preciso ver direito aqui. Que ela está com os mesmos vermes do cachorro. É possível isso? Isso é possível, isso é muito grave, tem que correr no médico, né, doutor? Mas é possível isso, doutor? Tem. Verme do cachorro? Tem que procurar um médico. Eu acho que o sistema de saúde de Barueri está sendo todo reformulado, ela tem que procurar um médico para poder ser submetida a alguns exames e tirar essa impressão que ela tem, ou se fazer um diagnóstico e começar a tratar. Os animais, eles têm que ser acompanhados por veterinários, eles têm que ser tratados, porque eles podem transmitir uma série de doenças para o homem. Verme também? Inclusive alguns que as pessoas chamam de vermes, né? Alguns eumintos, alguns agentes maiores. Alguns vermes. Né? Então ela tem que tomar esse cuidado, sim, dos animais serem bem tratados, serem vermifugados, serem acompanhados por um veterinário, e ela tem que passar no médico o mais rápido possível. Bom, eu, sinceramente, eu diria que não é possível. Eu achei que fosse que os vermes dos cachorros não sobreviveriam no organismo humano. Alguns sobrevivem, sim. Alguns têm até como hospedeiro intermediário alguns animais, entre eles o cachorro, e como hospedeiro definitivo o homem. A pergunta é do
é do Márcio Roberto, só está Márcio Roberto, Carapicuíba. Mas a pergunta é referente à esposa dele. Boa tarde, doutor. A esposa dele parou de tomar anticoncepcional um mês, pois a intenção era engravidar. Mas menstruou no dia 10 de junho, e, enfim, ela teve outra menstruação de novo anteontem, foi segunda-feira. A pergunta. Espera um pouquinho, pulou aqui a página, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir aqui de novo que falhou aqui. Agora sim. Isso, ou seja, a esposa tem dificuldade para engravidar, né? Deu para se perceber. Qual o método que ela pode procurar, a esposa dele pode procurar para engravidar mais rápido? Tem dias certos para concepção? Como é que lida com essa situação? Olha, se ela fazer o uso de um anticoncepcional oral, eu imagino que tenha sido prescrito por um ginecologista. Então, o que orienta é que ela retorne nesse mesmo ginecologista para que ele acompanhe e a oriente, ok? Não basta apenas parar de utilizar o anticoncepcional oral. Se ela já tinha alguma dificuldade, sabidamente, para engravidar, ela vai ter que procurar uma orientação de ginecologista que vai submetê-la a uma série de exames e aí vai poder dar uma orientação mais específica e, eventualmente, até encaminhá-la para algum especialista em fertilidade. Então, essa questão é uma questão extremamente complexa e que não basta parar de usar o anticoncepcional oral. Existem outras questões envolvidas. Primeiro, para que se possa fazer os diagnósticos, se eventualmente ela pode realmente engravidar e se ela tem algum problema que a impeça de engravidar ou não. Então, não é só uma questão de acertar o dia adequado do período fértil ou não. Existem mais fatores envolvidos. Mais ou menos 10 a 15% dos casais têm alguma dificuldade para conseguir que a mulher engravide. Doutor, eu tenho um amigo, e aí eu vou entrar só na sequência da pergunta do nosso ouvinte aqui, que eles também estão há muito tempo tentando, casado há um bom tempo, e tentando ter filho. E aí, esse meu amigo partilhando comigo, que a mulher foi fazer lá uma série de exames e que os médicos não encontraram nenhum problema nela, enfim e tal, e que mandaram ele fazer. E que ele não quer fazer. Ele não quer fazer. Por uma série de coisas. Primeiro, que entra a questão do machismo, né? Por quê? Eu não tenho problema, eu sou saudável, não sei o quê e tal. Então já encara como um problema que mexe com a masculinidade dele. É como se ele tivesse impotência, né? Então o cara já se sente ofendido. Número 2, porque diz que o irmão dele foi fazer um exame desse aí, e que lá no lugar onde vai fazer... Eu vou ter que falar, ele vai rir do outro lado agora, mas eu tenho que falar. Foi fazer exame e que era muito constrangedor, porque ele entrava numa salinha e enfiavam na mão dele uma série de revistinhas que estavam até grudadas para ele ficar lá tentando chegar, enfim, né, chegar a um orgasmo lá, para colher o material. Então, por essas duas, ele acha que a pior parte, inclusive, é essa daí. De ficar... E outra, do outro lado ele escutava, você também, mas não foi você não que me falou, não foi o Jefferson está aqui, nosso repórter de esportes, mas não foi ele que me falou isso, que ficava do outro lado, escutando as pessoas falando, e as revistas, ruim, né, que esse irmão dele falou, muito ruim, e que o cara teve uma enorme dificuldade, de colher o material lá. Primeiro, ele está exagerando nessa coisa de misturar a masculinidade dele com a capacidade de ser pai, ou detectar algum possível problema que esteja dificultando a concepção. E é assim mesmo, doutor. Você vai lá, aí você está aqui, acho que é mais ou menos como você está, você teve uma experiência, né? É como você está num banheiro, daqueles de rodoviária, que tem a portinha alta lá embaixo. Então você está sentado no banheiro da rodoviária, meu amigo, minha amiga que está ouvindo agora sabe como é que é. Então tua calça está arriada, é óbvio, né? Você está ali, no número 2 ali, e você vê aquelas sombras das pessoas passando do outro lado e você se sente praticamente desprotegido. Então, é assim mesmo, as pessoas vão lá e jogam umas revistinhas na mão da pessoa para
Porque eu achava que era diferente, doutor. Eu achava que era uma coisa um pouco mais sofisticada. Rodrigo, eu não sei te dizer se é assim mesmo ou não, porque não é da minha especialidade, eu nunca passei por isso. Mas, o que eu falo para ele é exatamente a mesma coisa que eu falei para o ouvinte que nos mandou um e-mail anteriormente. Tem que procurar um especialista, no caso dele, diretamente uma pessoa ligada à fertilidade. Existem especialistas em fertilidade. E é um equívoco muito comum se confundir fertilidade com potência sexual. É, bem diferente. Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. E outro ponto importante que me chamou a atenção, a mulher foi fazer alguns exames. Ok, mas o homem também tem que fazer. Não necessariamente o problema, se o casal não consegue ter filhos, o problema é da mulher. Muitas vezes esse problema é do homem e algumas vezes são problemas absolutamente tratáveis e se não forem tratáveis, muitas vezes esse especialista em fertilização consegue, com o próprio material do homem, que ele possa fecundar o óvulo da mãe e eles vão ter o filho que eles tanto desejam. Mas é punk isso, hein? O Jefferson já fez... É punk, né, Jefferson? Não sei como você explicou aí. É punk. Não, mas eu fico imaginando, porque essa coisa do banheiro aí, eu não tenho a manha. Falar no português, eu não tenho a manha. Banheiro de rodoviária, eu não tenho a manha. Eu acho tão... Eu imagino que realmente seja muito constrangedor. E hoje em dia você tem acesso à internet até nos celulares, ainda fornecerem revista, eu acho tão ultrapassado. Vou complementar a informação, foi o que ele me disse. Ele falou, cara, se eu tiver que fazer isso, eu vou levar meus filminhos no meu celular. Enfim, vamos falar de coisa séria aqui, mas é constrangedor isso, né? Eu fico imaginando, você sai, você tem que colher uma matéria, você está ali para fazer um exame, uma coisa séria, um sonho, é a formação efetiva de uma família. Aí tu lá colhe o material, aí tu sai com aquela cara lavada, um monte de gente te olhando. Meu Deus, eu não sei, viu? Se eu passar por isso, eu não sei se eu vou nessa, não. Eu adoto, não sei o que eu faço, viu, doutor? Sinceramente. O Rodrigo está inspirado hoje. Ele brigou comigo porque eu estava muito nervoso, cheguei muito tenso, mas hoje ele está inspirado. Doutor, tem uma pergunta aqui da Fernanda Oliveira de Souza, também de Carapicuíba. Minha mãe caiu do banheiro e o ombro saiu fora do lugar. O ortopedista, foi levado ao ortopedista, colocou o braço no lugar e imobilizou o local. Porém, 3 dias depois, ela está sentindo o braço dormente e não consegue mexer a mão, os dedos. Num contato telefônico, não deve ter sido serviço público, então, né? Mas num contato telefônico com o ortopedista, disse que é normal. Mas está incomodando muito, o braço dormente é normal? Todas as vezes que eu tenho perguntas como essa, a primeira, acho que as pessoas até ficam imaginando, mas ele sempre fala a mesma coisa? Sim, eu sempre vou falar a mesma coisa. Procure novamente esse ortopedista. Consulta médica não se faz por telefone, não se faz medicina à distância. Ela tem que ser examinada novamente e, eventualmente, algum procedimento pode ser necessário. O fato de ela estar não conseguindo mexer o braço pode ser, eventualmente, só manifestação da dor, isso certo. Realmente dói muito, ou pode ser, eventualmente, alguma complicação do procedimento a que ela foi submetida. O braço dormente, pode ser alguma coisa de circulação ali? Mais do que isso, pode ser a compressão de alguma raiz nervosa. Então ela tem que tomar alguns cuidados. O ortopedista tem que reexaminá-la e, eventualmente, pode até indicar uma cirurgia. Mas, doutor, não é já errado o ortopedista já falar que é normal isso? Se, tem médicos, a pergunta é a seguinte, há médicos que acham que com um telefonema que é suficiente orientar a pessoa? Dependendo do caso, o senhor examinou... Aí nós temos que tomar algum cuidado, Rodrigo. Por quê? Por exemplo, eu sou cirurgião. Né? Nós temos no nosso consultório 2 cardiologistas que trabalham para nós, que fazem a avaliação inicial dos pacientes, fazem essa triagem e encaminham para nós os casos, para mim, para o meu sócio, os casos que são cirúrgicos. São esses pacientes que nós atendemos, pré e pós-operatório. Os demais são conduzidos pelos 2 cardiologistas que trabalham para nós no consultório. E alguns pacientes, tanto no pré-operatório quanto no pós-operatório, para todos os pacientes eu forneço meu telefone celular, meu e-mail, e muitos me mandam e-mail, e alguns me ligam diretamente para tirar dúvidas. Uma questão, mas então, 80%, 90%... Para se sentir acolhido também, não é, doutor? Por isso também? Como? Para a pessoa também se sentir acolhida. A pessoa se sente acolhida porque saúde é uma prestação de serviço? Mas ela tem algumas particularidades. Né? A saúde ela tem algumas diferenças. Então, muitas vezes a pessoa tem uma dúvida, ou se ela quer só conversar novamente com o médico, quer se sentir acolhida, e até mesmo para você dizer, olha, essa dúvida eu não posso tirar por telefone, você tem que procurar um pronto-socorro, ou você tem que procurar um
determinado especialista ou retornar no consultório no dia seguinte. Então, esse contato é muito comum, em especial com os médicos que são cirurgiões, né? Porque os pacientes acabam ficando presos a você o resto da vida, né? Tem isso também, né? Pode haver um caso assim do médico ter feito isso, o que o senhor costumeiramente faz, e a pessoa ter entendido errado e passa a ligar para o médico pela preocupação com o ente querido, no caso a mãe dela, e na verdade o médico não necessariamente se propôs a dar uma consulta por telefone, mas deixou lá um número de telefone para qualquer novidade. Pode ter ocorrido isso, será? É muito comum isso, Rodrigo, você deixar o seu contato com o paciente para que, eventualmente, se ele tiver alguma manifestação nova, algum sintoma novo, ele entre em contato com você. E aí o paciente, muitas vezes, até por uma certa carência, acaba se fixando na ideia de que o médico vai resolver à distância, né? E algumas vezes você até fala para ele, olha, isso você tem que passar no pronto-socorro imediatamente, fala, não, mas não dá para tratar amanhã. Fala, olha, você me ligou, fora do horário comercial, eu atendo independentemente do horário, 24 horas por dia, aqueles pacientes que me ligarem no celular, os meus celulares estão sempre ligados, eles nunca foram desligados. E algumas vezes eles se recusam a fazer aquilo que você orienta. Então nós temos que tomar algum cuidado quando a gente faz uma avaliação desse tipo de colocação para saber exatamente a situação em que a gente está lidando. Então o que eu posso orientar é procure novamente o ortopedista ou procure um outro profissional e tire as suas dúvidas. Eu acho que não há hoje em dia, frente à oferta grande que você tem, ficar com dúvida ou ficar correndo risco de ter algum problema subdiagnosticado ou não diagnosticado e que ela possa ter alguma complicação que mais para frente possa não ser tratável. Doutor, tem algumas perguntas aqui, nosso tempo está acabando, relacionadas à saúde especificamente feminina. Eu vou separar essas perguntas para a próxima vinda do doutor aqui, porque assim a gente ataca essa meia dúzia de perguntas. Doutor, quero reiterar que você que quiser mandar sua pergunta para o doutor José Lima, é só mandar para o jt@jornaldaterra.com. jt@jornaldaterra.com. Vale também ligar no telefone e, se der a caixa postal, você grava a sua pergunta e eu vou colocar de viva voz aqui, inclusive se essa pergunta vier por telefone aqui. O telefone é o 2808-9618. 2808-9618. Doutor, voltando a falar de saúde pública, à medida que os dias vão passando, por exemplo, para o seu cotidiano, à frente, militando na saúde pública, fica claro que o governo pretende, de uma maneira muito clara, trazer os médicos de fora, porque em algum lugar eu li hoje que essa tentativa de se colocar médicos de fora, em especial cubanos, teria até um viés político do governo federal para fazer há uma perda de liderança do país na América Latina, na questão de ser protagonista na América Latina, no setor político, e que essa ajuda à classe médica cubana traria, porque a Cuba está vivendo um momento onde está recebendo menos recursos da Venezuela, que até enquanto vivia o Chávez recebia todo tipo de subsídio da Venezuela, todo tipo. Então a Venezuela não está podendo economicamente nem com ela hoje, uma série de setores, a escassez de alimentos, uma série de problemas lá, e que isso seria uma compensação para que médicos viessem trabalhar aqui no país. O senhor acredita nesse viés? São duas perguntas. Acredita nesse viés político? E segundo, há uma intenção clara de se empurrar a goela abaixo esses médicos da América Latina, de forma geral? Rodrigo, eu quero crer que não. Queira Deus que esse não seja o objetivo por trás desta, entre aspas, determinação do ministro Padilha
e da presidenta Dilma na defesa dessa proposta absolutamente absurda de impingir à classe médica o grave problema de saúde pública que nós temos no Brasil hoje. Nosso problema não é falta de médicos, é de falta de infraestrutura e condições de trabalho. Eu quero crer que não haja esse viés político, que não haja essa intenção, queira Deus que isso não seja verdade, e se for verdade, queira Deus que nos proteja e que apadrinhe, que nos oriente, nos guie nessa luta, para que nós possamos não só barrar essa proposta absolutamente absurda do programa Mais Médicos, que nem é sequer um programa de saúde pública, é um programa político eleitoral, criado possivelmente pelo guru do marketing, que trabalha 24 horas por dia junto à presidenta, e que nós consigamos, frente a essas manifestações públicas, mostrar a toda a população quais são os problemas da saúde pública e que nós possamos levar mais saúde a todos os lugares desse país. Bom, é isso. A gente também está torcendo aqui, espero que a classe médica permaneça, que vá para as ruas mesmo, que mostre a sua opinião a respeito e que seja realmente parceira de um único Deus, que é o Deus povo, que realmente fique só de olho no povo e não em outras questões. Doutor José Lima, cirurgião cardiovascular, mais uma vez muito obrigado aí com a sua, mais que a sua presença, a sua participação, sua ancoragem desse programa junto comigo aqui, podendo responder as perguntas dos ouvintes e debater os temas ligados à saúde que tanto se fazem necessários. Eu que agradeço, Rodrigo, mais uma vez, agradeço a você, a todos aqueles que nos ouviram, a todos que nos mandaram perguntas, nós nos colocamos à disposição e semana que vem eu prometo que vem um pouco mais comedido. Se os políticos não aprontarem absolutamente nada, é provável que não, porque eles estão em recesso, então não vamos ter nenhuma grande novidade. Faltam 3 minutos para as 6 da tarde, vem chegando aí meu amigo Ademir Laurenti, o som de sucesso, o Jornal da Terra está de volta amanhã às 5 da tarde. Um abraço, paz e bem, fique com Deus e não esqueça, onde não há informação, mora a especulação. Termina aqui Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. De volta amanhã, 5 da tarde.